Na aula anterior a gente aprendeu algumas funções avançadas, né? Falando ali sobre datas também do nosso Google BigQuery. A gente criou um delete ali para fazer o quê? A gente vai armazenar histórico na nossa base, só que eu não quero ficar carregando todos os dados. Exemplo, eu tenho várias planilhas ali, várias coisas ali, onde eu tenho funções ali que tragam, eu coloquei o histórico do ano todo. Porém, os dados que mudam é somente do mês atual, né? Então, para que eu vou carregar toda a base novamente, sendo que eu mudo somente o mês atual? Então, a gente vai executar esse filtro antes, né? Isso vai ser muito útil para você onerar, né? Para você não ficar carregando dados à toa, ficar ali com um banco de dados muito grande, sendo que você pode otimizar ali as suas tarefas. Para garantir, né, que a gente não tem dados, eu vou fazer o select asterisco para a gente ver se a gente tem dados, né? Filtrei aqui o ano e o mês atual. A gente viu isso também na aula anterior. Se você não viu aí ou perdeu, né? Volta uma aulinha aí e a gente vai aprender a fazer isso. Então tá certo, ó, não tenho dados a ser exibido. E para apagar todos os dados, eu fiz esse delete aqui, que é esse comando que a gente vai utilizar lá na nossa linguagem de programação, né? Então, bora lá para o nosso VS Code, onde a gente já vai fazer isso na prática, né? Onde vamos fazer o quê? Vamos pegar um data frame e vamos dele, né? A partir dele a gente vai extrair somente do ano e mês atual para a gente fazer a carga lá, beleza? Simulando ali que eu não vou apagar mais dados, né? Então, se eu tirar esse filtro aqui, eu tenho mais dados, né? Deixa eu executar aqui. A gente vai ter ali algumas linhas, né? Temos aqui 1000 linhas, tá bom? Mas da data e mês atual a gente não tem, a gente vai fazer a carga dele agora. Vou deixar nessa parte aqui, ó, não há dados para exibir, só para a gente fazer na prática. Então, a primeira coisa, a gente tem que importar as nossas bibliotecas, né? Se você já tem todas as bibliotecas instaladas lá, a gente já instalou em aulas anteriores, então vamos exportar, né? Biblioteca Pandas, biblioteca Google Cloud, né? Para fazer a conexão com o nosso BigQuery. O Alt2, onde vai deixar a gente fazer a conexão com o nosso banco de dados, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai importar os dados para lá, né? Então, a gente tem que ter a validação ali, liberando acesso para a gente, tá bom? É o Pandas to GBQ, onde a gente vai pegar um data frame, né? E levar para o Google BigQuery, por isso esse GBQ. E o Datetime, onde a gente vai trabalhar com datas aqui no nosso Python, né? Nosso Jupyter Notebook, tá bom? Primeira coisa, eu fiz aqui o import, né? Read Excel da nossa tabela de ordens, nosso Excel de ordens, que a gente já fez isso em aulas anteriores também. Então, você já tem acesso aos dados ali. Lembrando, né, que você tem que fazer aquela troca de data, né? Estou gravando esse vídeo, você vai estar vendo esse vídeo no futuro, então, provavelmente, se você fazer o filtro de mês e ano atual ali, você não vai ter os dados, né? Então, tem que fazer aquele processinho que eu falei com vocês nas aulas anteriores. Vou importar a biblioteca primeiro, né? Tentei rodar aqui sem importar as bibliotecas. Agora deu certinho, ó. Então, trouxe nossos dados. E a minha intenção é filtrar o mês e data atual, né? O mês e ano atual desses data frame. Nota que eu tenho vários dados, 2022, né? Tem ano mês 7 aqui, mês 8, mês 11. Para mim isso não é interessante, eu quero filtrar somente o ano e mês atual. Primeira coisa, antes de eu filtrar os dados, eu tenho que garantir, né? Eu vou fazer um filtro de data, então eu tenho que garantir que esses dados estão no formato data, né? Muitas vezes vem no formato string, vem no outro formato aí object, né? Que é o texto também. Então, para garantir, eu fiz o que? Tipo de dados, né? Coloquei uma variável, é igual df.dtypes. Quer dizer, eu estou pegando o quê? Estou pegando o tipo de dados, né? Desse data frame que eu acabei de importar. Se eu executar aqui, ó, print tipo de dados, vou executar essa parte e mostrou, a minha coluna de ID é no formato int64. O meu createAt está no formato que datetime. Então, agora sim, ó, com esse formato datetime, eu consigo trabalhar com data, né? Filtro de datas e por aí vai. Se não tiver no formato datetime, você já sabe converter também, né? Muitas vezes você vai fazer o teste ali com outro data frame, com outra coisa que você extraiu aí, e aí você quer treinar, então fica muito atento com essa conversão de dados. Se não, você converte antes aqui, a gente aprendeu como que faz também. Logo aqui embaixo, ó, eu coloquei o quê? Eu filtro o meu data frame antes de realizar a carga, né? Então, do nosso data frame todo aqui, eu quero filtrar somente o que é o mês e o ano atual, né? Então, eu criei algumas variáveis aqui, ó. Eu coloquei hoje é igual a datetime.now, né? E eu coloquei aqui, ó, mês atual é igual o quê? É igual hoje, que é essa variável aqui, ó, .now, né? Só que eu tiro somente o mês. E eu coloquei o ano atual, onde eu vou pegar da data de hoje também, né? Onde ele vai trazer a data de hoje, somente o ano aqui para mim. Isso aqui, ó, basicamente, se eu criar um código aqui embaixo, só para você ver isso na prática, como que funciona. Se eu colocar aqui, ó, hoje é igual datetime.now, deixa eu executar aqui, ó, e vou executar aqui embaixo hoje. Então, coloquei ali embaixo, né? Hoje não deu certo, eu coloquei print hoje, né? Coloquei que ele trouxe a data e hora atual, né? Então, estou gravando aqui, ó, no mês 9 de 2023, tá bom? E aí, eu posso extrair aqui, trouxe completo, né? Igual lá no nosso Google BigQuery também. Trouxe minuto, segundo, o dia ali também. E para mim, o importante é o quê? O mês e o ano, né? Aqui nessa variável aqui, ó, se eu inserir aqui na frente do datetime.now, se eu colocar aqui, ó, .month, eu extraio somente o mês, né? Se eu rodar essa query novamente, ele vai trazer somente o mês, ó, no mês 9. Se eu trouxer aqui, ó, e trocar para year, vou colocar aqui, ó, year, que é ano, né? Deixa eu tirar esse M da frente aqui e vou rodar isso aqui. Então, ele trouxe o mês e o ano para mim. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui. A mesma coisa se eu estivesse escrevendo isso aqui e o .month na frente. Só que eu já aproveito a variável, né? Coloquei o hoje. Então, hoje.month. Ele vai trazer o mês da data de hoje, que foi o que eu fiz aqui embaixo. E a mesma coisa aqui embaixo. Ele vai trazer
meu ano atual. Ele vai trazer o hoje, né, que é essa função aqui, .year. Ele vai trazer somente o ano da nossa data atual, tá bom? Então, com essas variáveis, eu vou filtrar o nosso data frame, né? Então, eu coloquei um def filtrado aqui, só para a gente ver na prática, e depois a gente executa direto. Lembrando que aqui em cima eu dei o nome, né? Então, meu df é esse ordens aqui. Você poderia colocar df ordens, né? Para deixar separado, data frame de ordens. Coloquei df mesmo só para ficar bem simplesinho, né? E agora eu vou criar um novo data frame, né? Onde ele vai receber o quê? Ele vai ser igual a ele mesmo, né? Só que eu vou localizar algumas coisas específicas. Primeira coisa, eu vou dar até um zoom aqui, ó. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Onde eu vou filtrar o quê? Entre chaves aqui, eu vou filtrar ele. E aí eu vou realizar os filtros, né? Primeiro filtro vai ser o quê? Eu coloco entre parênteses porque eu tenho que fazer um filtro primeiro e depois o outro, né? Onde, lá no meu data frame, na minha coluna de create at, você vai ver aqui, ó, create at, tem até um exemplo aqui embaixo, aqui, ó. Eu vai lá nessa coluna para mim e lá do meu dt.month, né? Dessa data aqui, ele vai extrair o mês. Eu quero que esse mês seja igual ao mês atual, né? Que vai ser essa variável que está aqui em cima. Essa variável aqui está trazendo, no momento, né, como eu mostrei para vocês, o mês 9. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai lá no nosso data frame, né, que aqui é a nossa coluna de create at, e vai localizar somente os meses que for igual a 9, tá bom? E aí, eu tenho outro critério. Então, tá, ele vai trazer o mês atual, mas eu quero o ano atual também, né? Porque na minha base eu posso ter ano 2023, 22 e 21 e por aí vai. Eu quero data atual, mês e ano, né? Então, eu coloquei um e-comercial aqui, ó, para fazer outro critério, né? E eu coloquei outro critério entre parênteses também. Então, o que ele vai fazer aqui nesse critério? Ele vai lá no meu data frame, né? No original, que é o nosso data frame lá. Vai na coluna create at, eu vou pegar esse aqui de exemplo que está aqui embaixo, ó. E localiza para mim o dt.year, quer dizer, ele vai lá no nosso data frame e localizar somente o ano, tá bom? Vai extrair somente o ano de tudo isso aqui completo. Só que eu quero que ele seja igual, né? Na igualdade a gente já viu lá nos nossas aulas de filtro também, que ela seja igual ao nosso ano atual, que está armazenado nessa variável aqui, ó, ano atual. Poderia escrever aqui manual também, né? 2023, mas ele ficaria fixo. Mudou o ano, ele não vai alterar para mim também. Então, fica muito atento a isso quando você colocar coisas manuais, beleza? Então, basicamente aqui, ó, ele está fazendo o quê? Ele está trazendo, né, quando o ano aqui for o ano atual, que vai ser 2023, tá bom? Então, ele está vindo aqui e vai trazer somente o ano que for 2023, tá bom? Esse aqui eu estou armazenando no nosso data frame filtrado, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar aqui. E vou trazer o nosso data frame filtrado aqui, ó. df.filtrado, né? Underline filtrado. Ele vai trazer, ó. Nota que aqui só tem ano 2023 e o mês 9, né? O dia pra gente a gente não filtrou. Se eu tirar esse read aqui, ó. Deixa eu colocar só o data frame. Acho que ele vai trazer mais dados. Vou executar essa célula. Agora só, ele trouxe bem mais dados pra gente. O head lá, ele filtra somente algumas linhas, né? Então, se você verificar em toda essa sequência aqui, ó. Só vai ter o mês 9 e o ano de 2023. Então, tô pegando o quê? O ano, né? E o mês da nossa data atual. Lembrando, lá do nosso arquivo, né? Você tem que colocar alguns dados lá do data de mês e ano atual para você treinar também, beleza? Então aqui, ó, vou deixar o ponto read 5, só para a gente verificar aqui, ó. Eu mostrei para vocês um jeito que a gente cria um novo data frame, né? Mas aqui embaixo, ó, eu coloquei um read 5, né? Só para ocupar menos espaço. Mas aqui embaixo eu coloquei para mim executar a nossa transformação já direto no data frame, né? Então, eu não vou criar um novo, vou fazer a transformação nele mesmo, né? Lembra aqui em cima, ó. Aqui em cima eu faço o quê? Eu importo o nosso data frame, né? Então, eu importei ele aqui. Já veio o resultado. E aí, você pode pular essas partes aqui, né? Que eu coloco o def filtrado, só para a gente verificar. Você pode vir, colocar essa variável aqui, ó. Vou colocar essa variável aqui embaixo. E pode fazer a transformação no próprio data frame, né? Não precisa de criar outro data frame também. Então, você pode pegar aqui, ó. Hoje é igual datetime de now. E aí o mês atual, a mesma coisa, só que eu faço a transformação direto no nosso data frame, né? Então, data frame, não mudei, não criei um novo, ele vai ser igual a ele mesmo, né? Só que, porém, com os filtros que eu vou passar aqui, ó. Que vai ser o data frame, o mês vai ser igual ao mês atual e o ano vai ser igual ao ano atual. Esse E comercial significa o E mesmo, né? Então, tem que obedecer os dois critérios. Se fosse o OU, né? Obedecer um ou outro, esse E aqui, ó, você trocaria por essa barrinha em pé aqui, tá vendo, ó? Então, barrinha em pé é OU e o E comercial é E mesmo, né? Então, um critério e outro. Ele tem que obedecer os dois aqui certinho. Então, vou deletar isso aqui, né? Vou deixar, vou deixar essa parte aqui. Esse df filtrado, eu vou comentar ele, que ele não vai impactar no nosso código, né? Eu vou deixar ele comentado para você também, ó. Vou comentar aqui e eu já volto. Beleza, eu comentei o código que não importa pra gente, né? Vou fazer passo a passo novamente. Vou importar nossas bibliotecas, importei o nosso data frame. Ele vai importar aqui, achei os nossos dados, beleza? Eu vi os tipos de dados aqui, né? Beleza, tá no formato datetime, não precisa de eu converter nada. Vamos para o próximo passo. Próximo passo eu vou fazer o quê? Lá nele mesmo, né, eu vou filtrar o ano e mês atual. Vou dar uma executada aqui e vou ver o nosso data frame novamente. Beleza?
se eu tirar esse ponto .read aqui, né? Deixa eu tirar ele aqui, ó. Vou ver os nossos dados somente ano de 2023 e mês 9 é o que a gente queria, né? Colocar o ponto head aqui de novo, colocar 5, né? Nem precisa de 5, ele traz as 5 primeiras aqui como padrão. E agora sim, ó, a gente já tem os dados que a gente quer somente do mês atual. Só que antes da gente subir esses dados, né? A gente tem que apagar. A gente apagou aqui manual, lembra? Eu vim aqui e fiz o delete de teste, né? Então esse aqui eu deletei ele manual, né? Então esse aqui está de forma manual. Então isso aqui eu não posso deixar, eu tenho que deixar ele de forma automática também, né? Senão toda vez eu vou ter que vir aqui e deletar. Não, a gente vai deixar isso lá no Python programado lá para ele fazer pra gente. Então vamos fazer isso lá. Primeira coisa, né? Antes de eu executar qualquer comando, tem que ter o quê? Acesso à nossa credencial, acesso ao banco de dados. Então eu fiz aqui, ó, específico o caminho do JSON, né? Que é a nossa credencial que a gente já tem. E eu criei o nosso client de conexão, né? Então eu coloquei aqui, ó, client, e dei o nome para ele de client de ação, né? Client ação, tá aqui, ó, client ação, mas ele vai ser igual a BigQuery.client from a conte de JSON, ele vai pegar o nosso caminho completo que está armazenado nessa variável aqui, tá bom? Isso aqui que vai deixar a gente fazer comandos lá no nosso Google BigQuery, né? Lembra que a gente fez um select para trazer os dados? É a mesma coisa, só que em vez de eu fazer um select, eu vou fazer esse nosso delete aqui, tá bom? Então eu vou fazer o nosso comando apagar, coloquei aqui, ó, comando apagar vai ser igual. Eu vou fazer e colocar a nossa query aqui, ó. E a nossa query vai ser basicamente o que a gente deletou aqui. Eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl C, ele já está aqui, mas eu vou substituir, ó. Ctrl C e vou dar um Ctrl V, tá bom? Ele vai deletar da nossa tabela o que for data e mês atual, né? Ano e mês atual da nossa base. Antes da gente carregar o nosso data frame. Nosso data frame já está armazenado bonitinho aqui, beleza? Então, feito isso, ele vai fazer o quê? Ele vai executar essa query pra gente, ele vai deletar os dados. E vou aqui, ó, apagar dados vai ser igual client ação, né? Foi o que é o nome esquisito que eu dei aqui em cima aqui. Ele vai fazer ponto query. E qual que é a query que ele vai executar? A query que está armazenada nessa variável aqui, né? Então ele vai deletar os dados para mim, tá bom? Se eu vir aqui executar esse comando, ó, vamos ver se ele vai deixar, né? Executou, então ele, por lei, né, não vai ter nenhum dados aqui. A gente já tinha apagado, mas para garantir, vou executar aqui, ó, não vai ter dados nenhum. Isso, não há dados para exibir. Então quer dizer que deu certinho, né? Esse aqui é aquele link que eu falei com vocês, né? O link dos formatos lá. Então tá aqui para você também, ó. Deixei ele aqui no meio do nosso script aqui, você pode verificar também os formatos lá também. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meu data frame e carregar lá no Google BigQuery, né? Só que antes da gente carregar para o nosso Google BigQuery, a gente tem que fazer outra ação, que é o quê? Validar nossas credenciais. Lembra que eu falei com vocês, ó? Credencial de extração é uma coisa, ou execução do comando, né? Foi o que a gente fez agora em pouco. E a credencial de importação, que é o que a gente vai subir para o banco de dados, é outra, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, outra credencial de importação, né? Então, eu vou fazer o quê, ó? Credencial de importação vai ser igual ao quê? Service-account.credentials. Só que eu quero fazer, ó, ponto .from, né? Ponto .from service-account file. Ele vai pegar o quê? Nosso file de credencial, que está armazenado na nossa variável lá em cima, né? Então, eu posso usar o mesmo arquivo tranquilo, ó. Nossa variável está aqui, ó. Cadê? Vamos localizar ela. Tá aqui, ó. Credencial, tá aqui, ó. Vai estar nesse caminho JSON aqui. Só que eu tenho que passar um vírgula e passar o scopes, né? Onde ele vai usar o nosso link ali de conexão, tá bom? Então, essa é a nossa conexão, onde ele vai deixar importar os nossos dados. Deixa a observação para você também, ó. Credenciais para validar e importar os nossos dados, tá bom? Agora sim, eu tenho que passar as nossas variáveis do projeto, foi o que a gente fez na aula anterior. Então, eu tenho que garantir que tá tudo certinho, ó. Projeto, qual vai ser o nosso projeto? Tá certinho, ó. Nosso projeto tá aqui, ó. 398511, tá aqui, beleza? Qual que é o nosso banco de dados, né? Nosso dataset, aula Python, foi o que a gente fez aqui agora. Aula Python, tá certo? Tabela de ordem, só garantir que parâmetro vai ser append. Esse append vai fazer o quê? Ele vai adicionar os dados no fim da tabela, né? Eu não quero substituir nada, não. Eu já apaguei os dados antes, agora eu vou apenas acrescentar os dados novos desse mês, né? Simulando que a gente fazer aquela troca ali, ó. Apaga tudo que for desse mês e carrega os dados tudo desse mês também. No outro dia ele vai rodar os dados, apaga tudo que é desse mês e carrega os dados ali para mim. Então nossas variáveis já foram armazenadas certinho aqui, e agora eu vou simplesmente fazer o quê? Nosso DF, né? Nosso data frame, pronto. ToGBQ, onde a gente vai mandar ele para o nosso Google BigQuery. Eu passei as credenciais que a gente faz sempre, né? Destination Table, onde vai fazer ali a carga, né? O caminho completo, projeto, dataset e a nossa tabela. O Project ID a gente tem que colocar ele aqui como referência e parâmetro, né? Se existir, eu quero que ele faça o append, né? Que ele coloca os dados ali embaixo onde que já existir. E as nossas credenciais, eu vou usar a nossa credencial de importação, onde eu armazenei nessa variável aqui, ó. Credencial importação é igual e passei todos os nossos critérios que a gente já viu aqui também, tá bom? Então, vou executar essa parte de variáveis, beleza? E vou executar essa parte para enviar para o nosso Google BigQuery também. Enquanto ele carrega, eu deixei aqui para vocês, né, o select que eu usei lá, né? O formato de data, o select ali, ó, create at, não sei o que, e também o nosso delete, né? Onde você pode trocar ali, ó, onde for o seu banco de dados você vai trocar, seu servidor ali, né? Servidor não, o dataset e também a sua tabela ali, bonitinho.
Beleza, então ele carregou certinho aqui, ó, 100%. Agora a gente tem que garantir que deu certo lá no nosso Google BigQuery. Bom, aqui a gente fez esse select anteriormente, trazendo o que é data em mês atual, só que não tinha dados nenhum, né? Se a gente executar essa query agora, na prática tem que funcionar, né? Então vou executar aqui. Vamos ver quantos dados que ele trouxe. Ele trouxe aqui para a gente 42 linhas, né? É o que a gente tem lá na nossa planilha de origem. Vamos ver lá na nossa planilha de origem. Ordens. A gente tem que ter 42 linhas lá, né? Do formato data e mês atual. Então, se você filtrar aqui, você vai achar, né, somente essas 42 linhas. Vamos adicionar mais algumas aqui, ó, só para a gente fazer o teste último na prática. A gente já encerra a nossa aula aqui. Então, aqui embaixo, eu vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui, ó, e dar um Ctrl V aqui para baixo aqui, ó. Então, inserir quantas linhas a mais aqui? Vou inserir 7 linhas a mais, né? Vou inserir 8, que aí vai ter que dar 42, vai ter que dar 50 certinho. E nessas últimas linhas aqui, ó, o ID também não pode ser repetido, né? Vou trocar aqui. Deixa eu pegar uma sequência aqui, ó, só para não repetir os IDs. Isso que você vai ter que fazer na prática e no seu também. E nota que aqui está tudo com o mês 9, né, que é o mês atual, e o ano atual também. Poderia trocar. E aí você vai ter que fazer isso aí antes, né? Lembra lá, antes de começar as nossas aulinhas. Então, coloquei uns dados a mais aqui. Lembrando que eu coloquei, né, sempre o mês atual e o ano atual também. Se você quiser trocar para o seu atual, aí vai ter que trocar aqui, né? Então, na data que você esteja, eu mostrei no início da nossa aula também. Então, vou salvar esse arquivo, né? Isso aqui é simulando que no outro dia, né? Por exemplo, hoje já teve 10 vendas a mais. Então, lá na minha programação aqui, que se ela rodar novamente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que deletar esses 42, né? Que é do ano e mês atual, e carregar tudo completo, né? Então, vai carregar mais, eu acho que 8 linhas que eu coloquei lá, ou 6, não sei, né? A gente vai ver agora na prática. Vou executar tudo aqui, e a gente vai ver isso funcionando na prática, né? Vou lá para cima, ele veio aqui, já importou os nossos dados aqui, nós já está carregando rapidão, ó, já está aqui embaixo, e já está fazendo a carga, eu nem consegui acompanhar. Então, com menos de 5, 6 segundos, ele já carregou os dados para mim. Vamos executar essa query novamente, ó. Voltei aqui e vou dar um executar aqui. Não tem que ter mais só 42 linhas, tem que ter mais, né? Certinho, ó, 50. Foi as 8 linhas a mais que eu inseri lá no nosso arquivo Excel, né? Então, nosso projeto está funcionando bacaninha. Ele está vindo aqui, deletando o que é o do mês atual, e aí os dados que foram de histórico, né, ele não vai fazer a nossa alteração, tá bom? E aí você ganhou bastante performance aqui, que você não está trazendo... nesse data frame, se não me engano, tem 10 mil linhas, né? E aí você está trazendo somente 50, em vez de trazer todas as 10 mil linhas ali. Então tá ganhando muita e muita performance aí no seu projeto, né? Às vezes a gente acha que é pouquinho, né? Mas 10 mil linhas não é nada. Mas quando você estiver trabalhando com vários projetos aí, com arquivos de 1 GB, 2 GB, 5 GB, isso aí vai te ajudar muito, tá bom? Então mais um projetinho, mais uma aulinha avançada pra gente. Na próxima aula a gente vai aprender a manter histórico, né? Eu vou fazer várias cargas ali e aí eu vou mostrar para vocês alguns truques ali, né? Algumas maldades que a gente pode deixar ali e a gente pode fazer consultas depois da data certinha que os dados foram carregados.